Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz nessa madrugada? No início da madrugada. Encontra uma pessoa bonita e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Tem gente que nem arrisca virar o pescoço. Glória a Deus. Deus está nesse lugar. Antes de começar a pregar o que Deus colocou no meu coração, eu quero agradecer de toda a minha alma, meu espírito, ao pastor, ao apóstolo Uriel de Jesus, meu daddy, meu pai, meu mentor espiritual, meu conselheiro, o servo que Deus usou para reconhecer o ministério que Jesus me deu. Fui ungido por esse ministério. Muito obrigado por esses dias que o Senhor me recepcionou aqui. Foram dias especiais, não somente para mim, mas para toda a minha família. Eu retorno ao Brasil com uma graça diferente. Ao Roberto, que foi ministrado também. Toda a minha casa tem que lhe agradecer para sempre. Obrigado, pastor. Deus abençoe o senhor sempre. Ao Erasmo, que foi aí o contato, né? Foi o vaso. Vocês conhecem o apelido novo do Erasmo? Divisa. Vamos todo mundo falar? 1, 2, 3. Não esqueça mais. Divisa, Deus te abençoe muito. A todos os pastores que nos recepcionaram aqui, ao pastor Val, muito obrigado ao pastor Júnior, lá de Framingham. Eu vi aí o pastor Oh Jesus, me ajuda. Osias, não sei o nome, Norwood. Eu ia falar Robin Hood. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado pelo carinho com que a família dessa igreja sempre me recebe. Deus abençoe vocês. Feliz demais da conta por estar aqui com um grande amigo meu. Me emprestou a Bíblia dele para pregar, que a tradução dele é melhor que a minha. Pastor Luiz Cláudio. Deus te abençoe muito, amigo. Você, sua casa, sua família. Essa madrugada vai ser um divisor de águas na sua vida. Deus te abençoe muito. Pastor Francisco da Flórida, que está aí, a esposa dele. Pastor Alexandre. O Alexandre está com a camisa que eu enxergo ele em qualquer lugar, né? Chega até a arder o olho da gente aqui. Obrigado, pastor. Deus abençoe por ter vindo. Pastor Youssef Akiva está ali. Vai voltar a deixar a barba crescer? Oh, Jesus amado. Graças a Deus. Ele me deu um abraço. Aí começou a pinicar tudo o rosto aqui, né? Deus te abençoe. Os que trouxeram uma Bíblia, abram comigo na carta aos Gálatas, no capítulo de número 2. Pastor Fabiano da ilha, agora que eu lembrei. Pastor Júnior é daqui de Framingham. Uma bagunça que eu apronto. Serginho, pastor Serginho está aí também. Hoje veio todo mundo para cá, né? O pastor Zaqueu, que me recebeu lá ontem em Fall River. Muito obrigado. Gálatas capítulo 2, quem encontrou, diga amém. Como ninguém falou amém, eu vou esperar, né? Não mente não, que esses livros é difícil de achar mesmo. Todo mundo fala mesmo, escuta o barulhinho das folhas. Muita gente procurando. Carta aos Gálatas, está logo depois da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Está escrito assim: e depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nós, porém, em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, mas nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado,
como a Pedro o evangelho da circuncisão? Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se havia me dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando, e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, e vives como os gentios, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E quem crê nessa leitura, diga amém. Feche a Bíblia, feche os olhos por um momento. Senhor Deus, eu te dou graças nesse momento, te dou honras e glórias, e te peço orientação para tramitar agora pelos caminhos da revelação da sua palavra, que nesta noite há de ser uma palavra viva, e que ao término desta mensagem os seus filhos sejam tomados pela sua presença. Senhor meu Deus, a responsabilidade é grande, porque para muitos é o primeiro culto do ano, e o primeiro culto do ano o Senhor depende do céu para que a palavra não caia em uma terra seca, mas sim uma terra fértil. E na medida que eu estiver pregando, o Senhor tem liberdade de curar os enfermos, batizar com o Espírito Santo, trazer revelações entre nós, levantar os profetas, porque nós somos uma reunião de uma igreja pentecostal. Fala conosco agora, na medida em que a sua palavra for sendo revelada, o coração dos seus filhos sejam curados, cercados por uma muralha de fogo. E depois desta noite, Senhor, eu profetizo que a nossa vida nunca mais será a mesma. E a igreja que crê na voz do profeta, diga amém. E os que podem, dê a Jesus uma linda salva de palmas. Glória a Deus. Vou pedir ao nosso sonoplasta, se ele puder dar aquele efeito no microfone que você coloca quando todo mundo canta. Eu vou te dar 2 beijos depois. Que para quem não sabe, o pregador não tem a bênção que tem um cantor. O cantor, eles põem um efeito aqui que o cantor canta até às 5 da manhã. O pregador vai pregar só Jesus na causa. Se não tiver uma voz igual boa do Dério ou do pastor Youssef, ninguém dá conta de pregar, né? Então, se o sonoplasta puder me ajudar a colocar aquele efeito aqui no microfone, eu vou te agradecer muito. Queridos, pregar numa vigília não é pregar em um culto comum. Aliás, não há cultos comuns, mas o culto de vigília ele é um pouco acima da média. Até porque nesse momento a maioria das pessoas ajuizadas estão dormindo. Porque amanhã uns têm trabalho, outros vão descansar. Então só vem para o culto os desajuizados. E os desajuizados são loucos. E Deus é apaixonado por gente louca. Tem algum louco aqui nessa noite? Deixa eu ver. Então só os loucos, levante a mão direita comigo, agarre o ombro de quem está do seu lado e chacoalhe o outro louco que está do seu lado. Mas chacoalhe até ele ficar irritado, irrita ele. E diga: Deus te trouxe aqui hoje para sacudir a sua história inteira. E só quem crê não dá um grito, não dá um berro de glória a Deus. Pronto. E agora que estamos falando de louco para loucos, permita-me aqui contar um pouquinho da história do que vou pregar. A carta aos Gálatas, escrita pelo grande apóstolo São Paulo, grande não em estatura, porque pela história era um homem de 1,5 metro só, mas grande em coração, em revelação, um homem que se entregou a Deus de corpo, alma e espírito,
logo depois que se encontrou com Jesus pessoalmente, deixou para nós cristãos um legado. E o legado de Paulo não pode ser rejeitado e muito menos mistificado, porque Paulo é, sem sombra de dúvida alguma, ao lado de Jesus, o grande mentor do cristianismo. Antes de Paulo, o cristianismo era uma mistura, uma mescla entre judaísmo e cristianismo. Podíamos até chamar de cristianismo judaico ou judaísmo cristão. Mas depois de Paulo, o cristianismo ficou puro. Paulo conseguiu arrancar muitas das raízes que ainda estavam fincadas no seio da igreja cristã. E quando Paulo escreve esta carta aos Gálatas no capítulo 2, eu me sinto aqui quase que constrangido para poder pregar. Porque Paulo não está só escrevendo uma carta, ele está fazendo um desagravo. Paulo está aqui nesse momento, no capítulo 2, jogando para fora o que estava dentro do coração dele, guardado há muito tempo. Ele encontrou uma oportunidade de contar a todos as mazelas pelas quais a igreja daquela época havia feito ele passar, por simplesmente não ser um daqueles da circuncisão. Para falar de Paulo no capítulo 2 da carta aos Gálatas, eu preciso relembrar você de quem era esse homem. Um homem de 1,5 metro, há quem diga que ele era meio manco de uma perna, outros dizem que ele tinha problema nas vistas devido a uma carta que ele escreve aos Gálatas. No mesmo livro em que eu li, ele fala que o amor dos Gálatas por ele é tão grande que, se possível fosse, eles arrancariam os seus olhos e dariam de presentes para Paulo. Paulo era um homem calvo por natureza, dono de uma cabeça gigante, por isso talvez tenha sido tão inteligente, e um homem de 1,5 metro, como eu havia dito aqui. Então imagine que nele não havia nada que alguém pudesse olhar e dizer assim: esse homem é diferente ou dotado de algo além daquilo que os normais têm. O que abençoou a vida de Paulo foi que ele vem de uma família rica. Paulo, em seu tempo, estudou aos pés do Dr. Gamaliel, e não estudou apenas teologia como nós pensamos. Paulo era um grande homem da lei, ele era um advogado. Era um homem que naquele tempo sabia dissertar. E era um homem preparado, porque sabia dissertar em vários idiomas. Um dia, escrevendo ele, disse: eu falo mais línguas do que todos vós. É claro que alguns entre nós, tentando espiritualizar, diz que Paulo falava mais línguas dos anjos do que nós. Nada disso. Paulo era um homem que falava idiomas naquele tempo. Era um homem que tinha a cidadania romana e a cidadania judaica. Ou seja, era um homem que podia perambular por todo Israel, e poucas coisas da lei pegariam sobre ele, porque ele era protegido pelos Césares, devido à sua família ser uma família de posses, ser uma família rica. E por ter uma família rica, conseguiram então pagar os seus estudos na escola com o Dr. Gamaliel, que foi a maior mente pensante do seu tempo. Paulo tem um monte de predicados e substantivos que eu poderia dizer acerca dele aqui, somente para mostrar que ele não era um homem normal, nem era um homem comum. Todavia, quando eu passei a estudá-lo, não com a visão da teologia, mas com a visão de um homem, eu descobri o que motivou ele a ser um homem tão irado contra o cristianismo. Todo ser humano que carrega um trauma muito grande dentro da sua existência, dentro da sua vida, ele vai acabar mais cedo ou mais tarde da sua vida escolhendo um alvo e massificar em cima daquele alvo, verter toda a sua energia, gastar todo o seu tempo, o seu pensamento em cima daquilo, porque ele vai viver para que aquilo aconteça. Ele vai pegar todos os traumas, tudo aquilo que ele tem de deficiência de um lado, e vai tentar dar um upgrade do lado de cá. O que faltava em Paulo, que era a altura e eram cabelos, faltava ele cabelos. Eu disse que faltava o quê? Pastor, o que tem a ver isso? Imagine um homem que estudou para ser um doutor da lei, numa época em que as pessoas diziam assim, que todo aquele que tinha o potentado de pagar os estudos e de estudar aos pés de um dos maiores teólogos do seu tempo, eram homens escolhidos desde o ventre de sua mãe, ou seja, nazireus. Isso era o que pensavam todos em sua casa, e era o que ele também cria e queria. E todo nazireu tinha o seu cabelo comprido, a sua barba comprida, e ele logo, quando jovem, começou a perder os cabelos devido a uma enfermidade. E ele então, um homem que poderia ser um grande nazireu, que poderia andar pelas sinagogas pregando aqui e acolá, falando dos seus conhecimentos e mostrando que ele era de fato um nazireu, porque navalha não passava sobre o seu cabelo nem sobre a sua barba. Agora é um homem calvo. Isso cria nele um transtorno. Era um homem pequeno. Isso faz ser ranzinza. E talvez por todos esses predicados que eu aqui disse, ele não conseguiu encontrar uma cara metade para terminar os seus dias ao seu lado. E anos mais tarde, ensinando os seus discípulos, ele diz: bom seria se vocês fossem como eu, que não tem a intenção de ficar ao lado de mulher porque não precisa. Mas como vocês não são como eu, melhor é que casem do que se abrasem. Então Paulo é um homem diferente. É por causa desses seus traumas,
que ele envereda pelo lado da religião, e enveredando pelo lado da religião, ele aprende mais do que todos e se torna um judeu sagaz. Se torna um homem capaz de recitar e obedecer às 613 leis contidas no livro de Levítico. E por isso vai fazer dele ser um grande homem dentro da sociedade, mas carregado de traumas ainda. E no seu tempo aparece uma religião nova, que foi apelidada de O Caminho. Qual o apelido da religião? Pergunte para o seu irmão se ele sabe que religião é essa. Alguém sabe aqui? É o cristianismo. A princípio não se chamava cristianismo, se chamava O Caminho. E ele agora se torna um dos defensores mais fortes contra o caminho, porque ele é um judeu em quem não havia dolo também. Então ele começa a perseguir a igreja, começa a perseguir na sua pequenina cidade de Tarsis, onde o evangelho já havia chegado, e começa a ir. E conforme ele vai entrando no meio das cidadezinhas, das aldeias, ele começa a aterrorizar as pessoas. Quando os doutores da lei começam a descobrir que tem um homem que tem coragem de encarar aquele mito, entre aspas, chamado Cristo ou Jesus Cristo, eles investem nele, porque ele tem condições, ele tem fúria suficiente para tentar parar a igreja. E ele então recebe de Roma um presente, 3 soldados para andar ao lado dele, 3 soldados pretorianos que vão fazer agora com ele uma limpeza no reino, uma limpeza étnica, entre aspas, tirando de lá todos aqueles que eram da nova religião. E ele faz isso com exaustão, ele faz isso com veemência, e a história diz que ele chega a matar crentes. E então, como ele começa a assassinar cristãos, e os cristãos não eram de briga, a história diz que os cristãos, quando ouviam falar o nome do tal Saulo de Tarso, fechavam as suas congregações e iam para a cidade da frente. Então imagine vocês que ele conseguiu fechar algumas, mas as outras igrejas não foi preciso, porque quando ele chegava na cidade, as igrejas já estavam fechadas. A fama dele era mais poderosa do que ele. E eu já começo a dizer, ele tinha só ele e 3 soldados. Quantos soldados? 3 mais 1. Como é que 4 homens podem fechar a igreja de Jerusalém, que no primeiro culto teve 3.000 convertidos? Como é que 4 homens metem medo numa religião que está se expandindo por todo o reino? Havia um espírito de um anticristo dentro de Paulo. Satanás e os seus demônios ladearam aquele homem com 3 soldados, e todos olhavam para eles e não viam 4 homens. Viam um exército capaz de parar o poder da fé. E detalhe, nem Pedro, nem João, nem Tiago, nem aqueles que são as colunas da fé tiveram coragem de encarar aquele nanico de 1,5 metro. E é por isso que nós vamos ver acontecer uma coisa agora, e acontece de maneira única no Novo Testamento. Porque Jesus chamou os discípulos e disse: eu vou para o Pai, porque quando eu for o Consolador vem. Estamos na dispensação do Consolador, e todos nós sabemos disso. É Ele que está entre nós, o Espírito Santo está entre nós. Ele que faz nos sentir aqui a presença de Deus nos louvores, enquanto a palavra prega, o coração se sacode no peito. Ele está aqui. Estando o Espírito Santo na terra, olha o que Jesus faz. Paulo está indo pelo caminho de Damasco, a cidade que ainda existe, a cidade mais antiga do mundo. Ele está indo pelo caminho de Damasco, amparado por 3 soldados, e os 3 soldados estão dizendo: você é o cara, você é o homem que todo mundo tem medo. Você está acabando sozinho com uma religião que começou aí com um tal de homem ressuscitado. E como nenhum dos pastores daquele tempo tiveram coragem de encarar o baixinho Paulo, Jesus se levantou no trono, olhou para o Pai e disse: Senhor, me dá licença, porque se não tem macho para defender a minha igreja, eu mesmo vou lá defender ela, porque esta é a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Quem concorda comigo? Dá um grito aí para empolgar o coração do pregador. É muito sério, porque Jesus, quando ele disse que o Espírito Santo desceu, ele já estava sentado no seu trono, não tinha mais nada o que fazer aqui em corpo presente, porque ele está aqui legalizado e sendo representado pelo Espírito Santo, que é diretamente ele mesmo, e para nossa mente entender, é aquele que tem um procurador de tudo. Estando o Espírito Santo aqui, por que Jesus desceu ali? Jesus desceu no caminho de Damasco porque a igreja foi ameaçada por um homem. Um ministério poderoso de cura, de milagres, está sendo ameaçado por um homem de 1,5 metro, careca, manco e caolho ainda por cima. E Jesus olhou do céu e disse: quem esse nanico pensa que ele é? O que eu vou falar, digo eu, não diz a Bíblia, apóstolo Uriel. Para mim, Jesus desceu para fulminar o nanico. Ele não veio para se revelar, ele veio para matar Paulo. Mas quando ele se revela e dá um grito, falando: o que eu fiz para você me perseguir? Ele não fica em pé, ele cai. E ele cai de joelhos. Quando cai de joelhos, o coração dele se curva também.
E quando Jesus vê que o coração dele se curvou, Jesus muda os planos. Assim, calma aí, em vez de matar ele, eu vou fazer uma coisa, para ele vai ser pior que a morte. Que tal eu transformar ele no maior garoto propaganda da religião que ele quer acabar com ela? E é isso que acontece, pastor Francisco. Imagina a nossa época do Brasil, eu e o senhor, o pastor Uriel, temos idade, o restante vai ficar boiando aqui. O senhor consegue imaginar, pastor Uriel, lá no Brasil, Leonel Brizola e Roberto Marinho da Globo juntos? Consegue imaginar o Roberto Marinho chamando o Leonel Brizola para fazer propaganda na Rede Globo? Para quem conhece política sabe que isso é impossível. Já morreu o Roberto Marinho, já morreu o Leonel Brizola, e a família ainda está em briga até hoje. Era assim, água e óleo, não se misturavam. Imagina isso acontecer, ia ser uma loucura. Pois foi isso que Deus fez. Deus pegou o assassino da igreja e transformou ele no garoto propaganda da igreja. Deus desceu sobre ele e disse: ao invés de matar, vou eu dar para ele aquilo que ele nunca antes sonhou em ter. E naquele dia, quando ele cai de joelhos, a vida dele é salva. A glória que aparece diante dele é tão forte que derrete os olhos dele. As íris que ele tinha foram queimadas pelo poder da glória de Deus. Aquela glória que queimou os olhos dele foi a mesma que matou Uzá, lá no Velho Testamento, quando a arca se abriu. Aquela glória ia queimar ele inteiro, mas Jesus parou e deixou só os olhos queimados, porque ele viu que o coração dele dava para aproveitar. E por isso o Senhor o manda para um lugar, e ele vai para a casa de um amigo, um tal de Simeão, um curtidor. Fica isolado na casa dele por 3 dias em jejum. E enquanto ele está lá cego e de jejum, do outro lado da cidade está um santo homem de Deus, um profeta chamado Ananias, um homem que está vindo de oração e revelação. E ele, como está em sintonia com o Pai, ouve lá do céu o grito de Deus dizendo: levanta, anota o endereço, rua chamada direita, na casa de Simão o curtidor, tem um homem de jejum e cego. Você vai levantar e vai ungí-lo para a minha obra. Ananias está tremendo. Ananias pega o chifre do azeite, pega a carteira da igreja, da convenção, pega a malinha que ele tem. Quando ele põe a mão na maçaneta e vai abrir a porta para ir embora, ele faz uma miséria. Ele resolve perguntar para Deus o nome do homem que ele vai ungir. E Deus, todo empolgado, diz: é Saulo de Tarso. Ele fecha a porta, primeiro olha para ver se ninguém escutou aquela heresia, fecha a porta, tira a carteira da igreja, põe do lado, tira a malinha, põe do outro, o chifre do azeite ele joga para um canto. Ele diz: vamos conversar aqui, o senhor tem certeza que é ele? E Deus diz: é claro que eu tenho. Mas não é esse que assassina a igreja? É esse mesmo. Não é esse que assustou a igreja? É esse. Mas ele não presta para você, mas para mim vai ser um vaso escolhido e eu vou usá-lo. Quem pode manda, e quem tem juízo. Ananias pega tudo de novo, vai lá e unge ele, Luiz Cláudio. Ele unge o homem, o olho do homem abre, só que o homem abre o olho e a boca junto. Eu estive na casa de Simão, o curtidor. Subi na escadaria dele, dá de frente uma praça onde tem uma imagem hoje de uma baleia, né? Que é a cidade de Jope. Ali naquela praça, o nanico Saulo saltou e começou a pregar. E a cidade toda que ali estava veio para ouvi-lo, porque viam que ele tinha algo que os discípulos de Jesus não tinham. Oh meu Deus! Esse homem tem algo que os discípulos não têm. Ele tem conhecimento. Ele é um doutor da lei, é um homem estudado. O Velho Testamento está impregnado na cabeça dele. Ele sabe tudo e um pouco mais. Enquanto os discípulos de Jesus eram homens simples que caminhavam ao lado dele. Alguns tinham estudos seculares, mas estudo de teologia eles não tinham, porque andaram ao lado do verbo divino. O verbo se revelava a eles, Jesus os ensinava. Mas esse agora vem sem andar ao lado de Jesus e conhece toda a religião. Só que a mente dele é tão dinâmica que ele equaliza a teologia que ele aprendeu e o que ele recebeu agora. E ele prega de um jeito que a multidão vem com ele. Quando a notícia esparrama, o primeiro que vai visitar esse baixinho é Pedro. Eu também dei glória a primeira vez. Você vai ouvir agora, você vai falar assim: me arrependi de ter dado glória. Porque Pedro foi, chamou os pais da igreja, viram aquele homem e falaram: esse aí é Saulo. Ele recebeu uma revelação que o nome dele agora é Paulo. Já começou pela revelação. Pedro olhou para ele: mas como é que Deus se revela para um homem como esse? O senhor não viu ele pregar aí? Já arrumou aqui um negócio que está quase fundando uma igreja aqui. Pedro chama Paulo no canto com os mestres da igreja e diz para ele: irmão Paulo, é necessário que o senhor se esconda por um tempo.
até que a poeira abaixe. A poeira da religião, a notícia que se esparramou na terra. É preciso que o Senhor se esconda. E quando o Senhor se esconder, quando terminar essa poluição sonora, quando terminar o povo gritando que os empregados de César estão se convertendo, quando um doutor da lei se converteu ao cristianismo, isso vai ser para nós pior do que coisas boas. Porque o seu testemunho vai fazer eles acelerarem o processo de exterminar a igreja. Então o Senhor volta para a sua cidade e se esconde. Assim que a poeira baixar, a gente busca. E Paulo fez aquilo que todo novo convertido faz quando ouve os seus líderes. Pergunte o quê? Ele acreditou. E ele foi. Só que nem Pedro, nem Tiago, nem João perguntaram como é que ele ia viver na cidade de Tarsis. Porque quando ele entra na cidade e procura a família dele, ele diz que ele agora é cristão, a família o deserda. Porque era uma vergonha para a família saber que o menino que eles ensinaram estava indo contra a religião que vai ferir o cristianismo, agora é cristão também. Paulo é deserdado. Não consegue emprego para defender nem preso de porta de cadeia mais. O seu lado sábio, intelectual, o seu lado poliglota não pode mais ser usado. E por causa disso, ele começa a padecer. E lá em Tarsis, para não morrer, ele aprende uma profissão de costurar tendas. Uma profissão comum que qualquer pessoa saberia. Mas ele é um homem letrado e estudado. Mas ele está agarrado em uma promessa. Pergunte qual? Assim que a poeira baixar, a gente vai te buscar. Quanto tempo você esperaria uma promessa dessa se cumprir? Diga aí para o seu irmão, quanto tempo você aguenta? Não, mas pergunta com vontade. Quanto tempo vai para se apagar uma poeira? A poeira que se levantou de um escândalo. Quanto tempo vai para alguém esquecer o que aconteceu? 1 ano, você suportaria 1 ano sendo isolado? Está de bom tamanho para você 1 ano? 2, 3, 5, 10. Porque Paulo ficou 14 anos. 14 anos sem ver um crente na frente dele. 14 anos sem nunca mais ouvir falar de Pedro. 14 anos sem ninguém lá saber se ele tinha comida, se ele não tinha comida. É por isso que mais tarde, quando ele se levanta como um pregador cheio de Deus, as pessoas vão falar para ele, você vai morrer de fome. Ele dizia, eu lá estou preocupado com isso. Eu sei ter muito porque sou filho de rico. Sei não ter nada porque fui abandonado. Nada me separa do amor de Cristo. Nada. Nada. E por 14 anos ele come o pão que a igreja amassou. Esse é pior que o pão que o diabo amassa. Porque o diabo é um inimigo declarado. Ser atingido por fogo amigo não é fácil. Ser perseguido por aqueles que deveriam te proteger não é fácil. Apanhar daqueles que deveriam te defender não é fácil. Sentir o bater de uma porta na sua cara de pessoas que deveriam abrir a porta para você não é para qualquer um. Mas o homem aguentou o tranco. Porque ele era decidido. Oxalá Deus coloque em você o que havia dentro daquele baixinho. Que era uma vontade louca de fazer aquilo que Deus o havia escolhido para fazer. Mesmo sendo abandonado, mesmo sendo traído, mesmo sendo esquecido, ele não trai o seu ministério. Ele poderia ter fundado uma religião sozinho, mas não fez. Poderia ter aberto uma igreja, mas não abriu. Ele aguentou e esperou 14 anos. 14 anos depois, a igreja de Jerusalém está rica, está todo mundo próspero. Tem um membro da igreja de Jerusalém que é um homem também rico, é um homem que mexe com madeira. É um presbítero da igreja. E esse homem agora é levantado pela igreja como pastor. E como é um homem abençoado e abençoador, a igreja dá a ele um ministério, dá a ele uma igreja para pastorear. Seu nome é Barnabé. Qual é o nome dele? Pergunta para o seu irmão aí, conhece o Barnabé? Não é aquele do sítio do Pica-Pau Amarelo, quando a gente era lá no Brasil, não. Barnabé. Barnabé fica feliz, só que é um homem santo. E quando vão dar para ele a igreja, ele diz assim, gente, só tem um pequeno problema. Eu sou santo, sou homem de oração, mas eu não sei pregar. Mas o pastor Pedro está me mandando pastorear a igreja, eu vou pastorear, mas eu não posso ir sozinho. E eles vão orar. E naquela noite, em revelação, Deus levanta um profeta e diz, então a parte para mim, não só Barnabé, mas a parte para mim, Paulo. A parte quem?
ninguém sabia quem era Paulo mais. 14 anos depois, todos esqueceram ele, menos o Espírito que ungiu. Menos o Espírito que ungiu. Barnabé tem uma missão quase impossível, pastor Francisco. Ele sobe no trote de um jumento e vai para a cidade de Tarsis tentar encontrar Paulo. Ele entra perguntando pelo nome. Vocês conhecem um tal de Saulo? E todo mundo diz assim, ó, Saulo a gente não conhece não. Não tem outro nome? E Paulo? Ah, Paulo tem um, mas não pode ser ele. Por que não? É um homem muito rancinza. Ninguém quer conversar com ele. O homem parece um eremita. Não conversa com ninguém. Você vai lá, ele mal fala o valor dos negócios. Ele costura a tenda e vai embora. Era esse o homem. A tradição diz que quando Barnabé entrou dentro da tenda de Paulo, vendo que ele era um homem que não dava para conversar, porque ele era um homem extremamente amargo de espírito e ninguém pode julgá-lo. Tinha os seus traumas pessoais e agora tinha o trauma da rejeição do ministério. Isso fez ele ser insensível e ranzinza. Quando Barnabé chega cheio do Espírito Santo, não fala de nada de ministério. Só diz para ele, irmão Paulo, é chegado o tempo. Deus falou comigo em oração que era para vir aqui te buscar. E nós dois juntos vamos fazer uma grande obra. O senhor está pronto? A história diz que Paulo não responde. Ele levanta, começa a desmontar a tenda inteira. Amarra no dorso de um dromedário, um camelo, sobe no banquinho e se joga em cima do camelo e grita, vamos embora, irmão Barnabé. Estou atrasado faz 14 anos. Faz 14 anos que eu estou no azeite. Faz 14 anos que eu estou curtindo, agora é hora. Depois desse dia, o cristianismo nunca mais foi o mesmo. E o inferno também não. Porque esse homem arrumou uma confusão com o inferno. E o que vai acontecer a partir de agora aqui, se segure porque é coisa séria. Olha para o seu irmão e diga, acabou a introdução, agora é a mensagem. Barnabé e Saulo vão pastorear uma cidadezinha chamada Antioquia. Ou Antioquia. Quem fala isso melhor do que eu é o pastor Youssef. E quando chegam lá, pelo que eu estudei, eu dei risadas dessa igreja. Pode perguntar por quê? Pergunte por quê. Eu só falo se todo mundo perguntar. Pense uma igreja que ninguém queria pastorear ela. Pequena, crentes pobres. E pelo que eu estudei, os judeus da cidade de Antioquia, eles tinham a cor da pele acirrada, era acima do caucasiano, eram quase negros. Eram pobres e diferentes, então ninguém queria pastorear Antioquia. Por isso era uma igreja que estava se acabando. E como a igreja de Jerusalém estava distante, enviaram para lá um pastor que tinha dinheiro. Como Barnabé tem dinheiro, ele não depende de salário nem de dízimos de entrada, então ele vai pastorear pelo coração. E a igreja então recebe, e Barnabé leva a tiracolo um tal de Paulo de Tarso. Primeiro culto, meia dúzia de gato pingado. Barnabé faz o culto dentro da homilia da igreja de Jerusalém, canta como canta a igreja de Jerusalém, ministra como ministra a igreja de Jerusalém. E na hora de pregar, como ele não sabia pregar muito, ele diz, e o pregador da noite é o nosso irmão Paulo de Tarso. Está preparado aí? Pense num homem que quando prega flui, salta de dentro da boca dele palavras de vida eterna. Vai falando com uma diligência, uma eloquência que vai envolvendo toda a igreja. E quando termina o culto, Barnabé dá os parabéns para ele dizer assim, que bom, achei o homem certo para pregar. Barnabé marca o próximo culto e no próximo culto já não é mais meia dúzia de gato pingado. A igreja começa a vir mais pessoas que estavam afastadas. Porque a igreja cresce quando tem palavra. Quando tem palavra, não tem Satanás que faça o ministério parar. Palavra revelada. E ele então prega no segundo culto. E os cultos começam a ficar dinâmicos. Até que num dia ele prega uma mensagem, mas daquela de arrancar tatu da toca e sabiá do toco. Sabe aquelas que o pastor Ariel quando grita, ele vai, pega! Aquele negócio. Ele prega uma mensagem dessa e as pessoas começam a falar em línguas. Começam a falar o quê? Barnabé está num canto anotando. Isso tem em Jerusalém também. Então nós estamos tudo dentro dos conformes. No outro culto a igreja está lotada. Porque os crentes esparramaram. Além de pregar, o homem tem unção. Além de ter conhecimento, ele tem graça. Além de ensinar a palavra de uma maneira viva, quando ele fala, sentimos o Espírito Santo e fluímos nos dons de línguas. Vai dando glória a Deus. Aí diga para o seu irmão, vai começar a apertar. Até que um belo culto, respire fundo.
Paulo está pregando, a igreja está cheia, um crente fala em línguas aqui, outro fala em línguas ali, e Paulo pega um sininho, não sei se tinha sininho na época, eu sei que ele faz todo mundo quietar, e todo mundo quieta. Barnabé está sentado atrás dizendo, calma aí, isso nunca aconteceu em Jerusalém. Irmão Paulo, o que o senhor vai fazer? Eu falei, fica tranquilo, irmão Barnabé. O irmão aí, esse barbudinho aí, com esse quipá na cabeça, sim, pois não. O senhor sabe o que o senhor falou? Eu falei, não, mãe, eu falei na língua que eu recebi no batismo com o Espírito Santo. O senhor não sabe o que o senhor falou? Não. Por quê? Porque eu sei. Entenderam, não? Você não sabe que falou em línguas? Não, eu sei. Barnabé grita, como é que você sabe? Eu sei porque Deus me deu uma revelação de que não existe só línguas estranhas na igreja. Existe também o dom de interpretar essas línguas estranhas. E Barnabé olha para dizer assim, mas em Jerusalém não tem. Mas aqui em Antioquia tem. Isso não tem em ministérios e movimentos onde só a religião flui. Mas onde há a revelação do céu, as coisas extraordinárias voltam a acontecer. Eu começo a me arrepiar agora, porque aquilo que as pessoas não veem em outros lugares, aqui a gente vê e ainda leva para casa de sobra. Só quem é espiritual e está entendendo, dá mais um grito daquele para deixar o inferno inteiro apavorado. A notícia esparrama. A igreja já não cabe mais ninguém. Porque a notícia esparrama dizendo assim, o homem tem palavra, tem unção e traz revelações. Deus quer dar isso para todos nessa madrugada. Deus quer marcar as igrejas em 2013 com esta palavra. Deus quer dar a você conhecimento, Deus quer dar a você unção e Deus quer dar a você revelação. Mas se ficar o culto inteiro com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente, não recebe nenhuma gota desse azeite. Mas se abrir essa boca e começar a adorar, vai cair uma cachoeira de azeite. Ai, Jesus. Os cultos começam a ficar lotados. Num belo culto, Paulo está pregando, as pessoas estão falando em línguas. E Paulo diz assim, gente, lembra aquilo que eu recebi aquele dia aqui que eu interpretei? Todo mundo diz, lembra? Alguém quer receber? E o povo levanta a mão e Paulo ora. E o Espírito que está nele flui e pega as pessoas. E os crentes de Antioquia, a igreja rejeitada, começam a interpretar línguas. Barnabé está apavorado, porque em Jerusalém não tem Yosef, mas tem em Antioquia. A notícia esparrama e os crentes começam a orar em casa e um levanta e interpreta o que o outro está falando. Começa a acontecer um avivamento. E todo avivamento provoca excessos. E os excessos, às vezes, podem fazer alguns que não estão no mesmo espírito saírem correndo, desviarem e murmurarem. Isso aconteceu lá também. Mas havia um doutor na palavra que segurou a turma. E num belo culto, além das interpretações de língua, Paulo começa a dizer, Jesus me disse que hoje é para orar pelos doentes. Eu imagino Barnabé num canto dizendo assim, até que enfim ele vai voltar para a terra. Porque isso em Jerusalém tem também. Pedro ora pelos doentes, os doentes são curados. E Paulo chama os doentes na frente, ele põe a mão e todos são curados. No próximo culto, o povo já não fica mais dentro da igreja, só estão pelo lado de fora. Porque as pessoas enfermas trazem e dizem assim, o homem além de ter palavra, além de ter unção e revelação, ele tem dom de curar os enfermos. Os enfermos se apinham dentro e fora da igreja. E num belo culto, Paulo está pregando, respira fundo aí, cuidado para não se escandalizar. Paulo está cheio de Deus, é aquela ministração e as pessoas sendo curadas, ele pondo a mão em um, em outro, mas a multidão é tão grande que ele não alcança todos com a mão. Ele para o culto e diz assim, cadê um diácono? Chega um diácono aqui, ele pega o lenço dele. Não sei se passou no suor, não sei se colocou debaixo da roupa. Eu sei que ele chegou num diácono e disse, diácono, pegue esse pano aqui e leve sobre o doente que está lá no fundo. E quando o diácono jogou o lenço dele em cima do doente, o doente saltou curado. Barnabé está apavorado, não quero dizer, irmão Paulo, calma aí, esse evangelho não é nosso. Por que não? Porque Jesus disse, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. E Paulo diz, pois bem, enquanto vocês aprendiam só esse evangelho, vocês me ignoraram.
E eu aprendi um outro evangelho. Eu conheço um homem que, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu coisas lá que vocês não podem ouvir. O que eu estou pregando eu não aprendi com homens, eu aprendi com o mestre, eu aprendi com o Senhor. E ele me disse que a unção está impregnada na minha roupa. Cure! Acabou. Barnabé já não sabe mais o que fazer. Ele rasgou o livrinho da igreja de Jerusalém e jogou num canto. A igreja está cheia, as pessoas estão ofertando, estão dizimando, a igreja está lotada. Até que um belo dia Paulo escandaliza todo mundo. Pergunte como. Mude a música, Roberto. Nesse dia, a notícia esparrama de tanto doente. Começa a vir uns doentes esquisitos. Pastor e o apóstolo. Começa a vir uns doentes que ninguém nunca tinha orado por eles. Eles não tinham perna, não tinham braço, não tinham pé. E Paulo, quando olhou para eles, foi tocado. E ele foi orar por aqueles que não tinham perna nem braço. Eu imagino Barnabé dizendo: isso eu quero ver de perto. E Paulo põe a mão no toquinho do braço, e o braço começa a desenrolar e crescer. A perna nasce de onde não tem perna. Barnabé está apavorado, dizendo: Paulo, o que é isso? Paulo diz: em revelação, Jesus me disse que existe um dom chamado operação de maravilhas. E Barnabé diz: em Jerusalém não tem, mas aqui tem, aqui em Antioquia tem, aqui tem porque nós cremos e nós queremos. Estou com meu corpo inteiro arrepiado aqui, gente. Há um peso de glória sobre nós esta noite. Só vai atravessar aquela porta e ir embora comum aqueles que querem ser comuns. Os malucos que eu falei que vieram aqui, querem a sua vida transformada, vão ignorar esses coveiros de igreja, esses assassinos de profetas, e vão viver um novo tempo de revelação na sua história. A igreja de Antioquia explode em crescimento. Pedro está lá em Jerusalém. Paulo sai de Antioquia e começa a pregar aí nas regiões, nas cercanias. Funda a igreja da Galácia, a igreja de Tessalônica. Faz suas viagens. E acontece algo que acontece em todo o ministério. Todos os crentes que Paulo ganhou têm um sonho. Pergunte qual? Conhecer a igreja sede. É normal, todo crente de congregação, o sonho dele é conhecer onde nasceu o trabalho. E os crentes que ele começa a ganhar, começam a ser crentes ricos. E um dia eles fazem uma caravana, igual as que o Alexandre faz para ir para Israel. Eles fazem uma caravana para Jerusalém. Chega todo mundo em Jerusalém, tem um culto. E os crentes de Paulo entram dentro do culto. Pense num tumulto. Pergunte por quê? Os homens que Paulo prega, eles têm brinco na orelha. As mulheres, algumas deixam o cabelo amarrado aqui em cima. Outras cobrem o rosto inteiro. Os homens têm cultura que o povo de Jerusalém não tem. A palavra gentios também pode ser traduzida como bárbaros. Estou errado? Bárbaros. Os judeus achavam que eles eram trogloditas pela maneira como usavam suas vestes. E Paulo nunca falou nada com eles sobre roupa, sobre esses negócios. E os crentes entraram daquele jeito. Os crentes de Jerusalém, quando viram aquela caravana chegar, disseram: hoje é dia de colheita. É só Pedro lançar a rede, esse turma vai tudo aceitar Jesus como Salvador. Oh, Jesus. E Pedro vem pregar. Quem vai pregar? Pedro é bem mais simples que Paulo. Então a pregação dele atinge o coração dos membros da igreja dele com mais facilidade, porque o povo é acostumado só com aquilo. Os crentes de Paulo não. Uma coisa é você ser ministrado por Paulo, outra coisa é você ser ministrado por Pedro. Paulo fala de coisas que ninguém sabe, e Pedro prega o evangelho arroz com feijão. Então o povo dá glória a Deus com Pedro, e o povo de Paulo está lá dentro tudo em silêncio. E o povo dizendo: está vendo? Vamos orar para Jesus tocar no coração deles, que eles não sentem nada, não são salvos.
Mas de repente, quando Pedro entra naquela veia do Espírito, e os crentes começam a falar em línguas de Jerusalém, os crentes de Paulo começam a falar em línguas também. E começam a adorar em línguas. Aí os crentes de Jerusalém olham para eles e fazem o sinal da cruz. Ele diz, está todo mundo endemoniado. Como é que pode aquela mulher daquele jeito falar em línguas? Como é que pode aquele homem falar em línguas? Dá um tumulto em Jerusalém. Os diáconos da igreja estão apavorados. Termina o culto, vão chamar o líder da caravana. De onde vocês são? Ah, nós somos da igreja do pastor Paulo, do apóstolo Paulo. Que apóstolo? Paulo. Dá uma licencinha. Ele pega a lista dos membros da convenção. E não tem Paulo. Amigo, você está falando que isso não é nossa igreja não. É, mas não tem Paulo aqui. Tem um outro pastor do lado dele. Quem é? Barnabé. Ah, esse é do ministério. Então, só um minutinho, por favor. Começam a falar para Pedro, estão abrindo um trabalho esquisito lá para cima. Aqueles que querem ser consagrados mais rápido são os primeiros a contar. Não, nós precisamos dar um jeito naquilo lá, aquilo é heresia. E marca uma reunião. Oh, Jesus amado. E nessa reunião mandam chamar Barnabé. E Barnabé já vem dizendo, eu sabia que ia dar nisso. E ele traz com ele Paulo. Na reunião não deixam Paulo entrar, só entra Barnabé. Porque Barnabé é convencional, Paulo não é. E quando apertam Barnabé, Barnabé diz, gente, eu não sei o que significa, mas eu sei que tudo que o homem fala acontece. A igreja estava falida, ninguém deu nada, agora a igreja está cheia. Jesus está sendo anunciado, e os pais da fé, não, mas não é de qualquer jeito não, calma aí. Quem é o culpado? Está ali fora, chama ele para mim. Respira fundo. Muda aí. Barnabé e Paulo, encontro de titãs. Eu queria estar lá nesse dia, Alexandre. Consegue imaginar Barnabé? Não, Paulo e Pedro. Barnabé introduz Paulo e diz assim, Cefas, Pedro, esse é Paulo. Paulo, 1,5 m, Pedro, 1,80 m. Paulo, uma cabeça desse tamanho, calvo, Pedro, barbudo e cabeludo. Paulo olha para Pedro e Pedro olha para Paulo. E olha a pergunta de Pedro. Eu falo isso com dores. Pedro diz a Paulo assim, quem te constituiu como apóstolo? Quer saber por que eu fiquei triste? Porque Barnabé passou para Pedro tudo que Paulo fez. Curas, milagres, revelações, crescimento da igreja. Pedro não perguntou para Paulo, como é que você cura? Como é que você interpreta línguas? Como é que você faz? Não, Pedro olhou para ele e perguntou, quem te constituiu como apóstolo? Já havia 2000 anos atrás a mesma praga que existe hoje no mundo. As pessoas não querem saber do que você é capaz de fazer para Deus. Elas querem saber se eles falam para você, deita, e você deita. Senta e você senta. Rola, você rola. Finge de morto e você finge de morto. Os grandes ministérios pelo mundo estão contaminados com isso. Eu venho do Brasil. Todos aqui conhecem a minha história. Pregando no mundo inteiro, operando no Senhor, levando uma unção de cura e batismo com o Espírito Santo. Depois de anos pregando, descobriram que eu não era pastor. A culpa não era minha. Ninguém nunca me perguntou se eu era pastor, ué. Eu nunca menti, eu omiti. É diferente. Eu sou inteligente, ué. Chegava, tá aqui o pastor Marco oferecendo, dizia, eu recebo em nome de Jesus. Primeira vez que eu vim a Boston, eu era diácono. E já tinha pregado anos no Congresso dos Gideões em Santa Catarina. Quando eu voltei daqui para lá a primeira vez, descobriram que eu não era pastor. Oh, meu Deus, virou um inferno a minha vida. Do dia para a noite, o Brasil inteiro soube que eu não era pastor. As portas se fecharam, todo mundo fechou as minhas agendas. E quando veio me perguntar, eu disse, gente, mas onde eu passo, Jesus cura. Batiza com o Espírito Santo, as almas são salvas. E sabe o que eles respondiam para mim? Não interessa, se você não está afiliado a uma convenção, se você não tem um pastor que está sobre você, se você não tem alguém que reconheceu você no seu país, é porque tem alguma coisa estranha, então aqui você não prega. Se eu dependesse do meu país, até hoje eu não era mais nada. Por isso que eu amo essa casa e amo esse ministério. Porque eu saí no Brasil, a segunda vez que eu vim a Boston, fui na casa do apóstolo Oriel,
E eu nunca contei nada a ele. Um dia ele saindo de dentro do banheiro, ele me olhou, começou a falar em línguas e veio e disse assim: o Senhor me disse que é para te ungir, pastor. Minhas pernas bambearam. Contei a minha história. E a minha consagração foi a consagração mais esquisita do mundo. Quer perguntar por quê? Porque quando ele chamou para frente os que iam ser consagrados e os que iam ser recebidos. E ele tumultuou, vem todo mundo, os que vão ser consagrados, vão ser reconhecidos, para ninguém saber o que eu era, se eu era consagrado ou se eu ia ser reconhecido. Eu dobrei o joelho perto dos que iam ser reconhecidos, mas eu lembro quando alguém trançou a mão e botou a mão na minha cabeça, para as pessoas não saberem que eu estava sendo consagrado, porque aqui já me conheciam como pastor. E só para não escandalizar alguns, a minha consagração foi assim. Mas eu aprendi com ele naquele dia que a verdadeira consagração não vem da horizontal. A verdadeira consagração vem da vertical. E é essa que faz a diferença. É essa que vai arrebentar o inferno. É essa que vai pesar sobre os seus lombos nessa noite. Escreve o que eu estou dizendo. 2013 é o ano desse ministério. 2013 nós vamos lacrar a boca do diabo. Vamos chutar Satanás para o inferno. 2013 vamos arrebentar com Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Grega Rua. Quem viver verá. Quem viver verá para ver a unção que descerá sobre nós. Quem crê nisso? Então grita, pula, reage, fale línguas. Não sou um mestre nem um expert na Bíblia, mas eu tenho sensibilidade. Desde criança, sempre me falaram que havia mais. Desde menino me ensinaram que Deus é mais profundo do que a profundeza das revelações. Sempre me ensinaram que nenhum homem nunca descobriu tudo sobre Deus. Só que me ensinaram o caminho. E o caminho não é fácil. Renúncia, oração, jejum, entrega. Homens naturais jamais vão entender o que acontece aqui. Homens naturais nunca vão compreender o que existe nesse ministério. E é por isso que o Senhor tem revelado a vocês. Se você entendesse o que Deus tem dado esses dias aqui, você andaria com orgulho por essa terra, batendo os pés no chão e dizendo: eu compreendi o que é. Ontem eu fui ministrado aqui, não vou dizer a pessoa nem o que foi, mas eu fui ministrado ontem, da meia-noite às 3 da manhã. Estava falando com o pastor Youssef ali, e o meu amigo Luiz Cláudio disse: eu ouvi coisas que eu nunca sonhava que existiam. E eu fui considerado o maior pregador pentecostal do Brasil. Moço que levou as pessoas a desejarem, os jovens a ansiarem por essa revelação. Eu sempre ensinei uma coisa que eu nunca pude experimentar, porque não havia caminhos para encontrá-la. Porque o que existe de revelação, o preço pago é santidade, é pureza e oração. Existe algo sobre-humano nesse ambiente. Existe algo anormal nesse ambiente. Aquilo que você não consegue captar nem compreender aqui, é isso que Deus tem reservado para este lugar. Eu estava pregando no centenário das Assembleias de Deus em Belém do Pará, e com angústia, dor no peito, eu ouvi um pregador pentecostal da mesma linhagem minha, da mesma igreja minha, pegar aquela multidão que estava pronta para ir ao céu naquela noite, que era uma noite de festa, e ele dizer assim: vou pregar sobre os erros da Assembleia de Deus. Eu nunca vi ninguém falar do erro do outro no dia do aniversário dele, mas eu ouvi aquele homem falar, e sabe o que ele disse?
Nossa igreja falhou porque nossos crentes parecem esquizofrênicos. Ficam pulando, e ele imitava os nossos pulos. Imitava línguas estranhas. É esse evangelho que a gente come por lá. E essas são as pessoas que as pessoas param para ouvir. São as pessoas que recebem as maiores ofertas. Prega um evangelho coloquial, carregado de humanismo, carregado de antropologia, coisa rasa. Que é profundo nós não temos mais. Voltei para o quarto do hotel aquele dia apavorado, triste. Roberto foi jantar e eu falei, eu vou ficar aqui que eu quero orar. Eu briguei com Deus aquela noite e disse, Deus, aquele infeliz me chamou de esquizofrênico. Você nem sabe o que é esquizofrênico, né? Esquizofrênico é uma pessoa louca, desequilibrada, tantã, maluca. Fui estudar a psicologia de Freud. Freud disse que uma mente sadia é sustentada por 3 pés. Ou seja, existe um tripé para a mente sadia. Todo homem e toda mulher só tem uma mente sadia quando todo homem e toda mulher só vê o que todo homem e toda mulher vê. Quando um homem ou mulher não vê mais aquilo que os outros veem, ele é chamado de louco, pirado e desequilibrado. Tem que botar uma camisa de força e internar ele. Todo homem e toda mulher só podem ouvir aquilo que todo homem e toda mulher ouvem. Quando alguém começa a escutar aquilo que ninguém escuta, é chamado de desequilibrado, louco, esquizofrênico, e a pessoa é internada no hospital para manicômio lá no Brasil. Toda pessoa que sente o que ninguém sente. Porque o médico vai dizer assim, mas você não tem nada aí, mas eu estou sentindo, doutor. O exame não detecta nada, mas eu estou sentindo, doutor. Você não tem nada, aí o médico diz, é doença psicossomática, é louco. Não é para eu tratar, quem tem que tratar é o psiquiatra. Eu li sobre isso e Deus disse, filho, ele não falou errado. Ele errou quando disse que isso foi o erro, mas isso não foi o erro, foi o único acerto da igreja. Eu cansei de pregar para gente normal, Youssef. Eu gosto de pregar para gente desequilibrada. 2 Coríntios, 1 Coríntios 2:9. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Faça desta madrugada, esta igreja ser o seu val de Jaboque. Agarre um anjo, pegue ele, não solte ele até ele te abençoar. Não saia daqui com o mesmo nome que você entrou. Não seja chamado mais do mesmo nome que você foi chamado em 2012. Saia daqui sendo chamado de esquizofrênico, maluco, desequilibrado. Deus é apaixonado por gente assim. O que acontece nessa terra volta a acontecer. Já aconteceu uma vez. Pedro ouviu Paulo, tete a tete. Paulo diz, ô Pedro, era para vocês terem me evangelizado. Era para o ministério de Jerusalém ter me discipulado. Eu não andei com Jesus, vocês andaram. Mas vocês não me quiseram. Quando eu voltei para a minha cidade, passei 14 anos abandonado. E ele diz isso na carta aos Gálatas, no capítulo 2. Quem me evangelizou, quem me ensinou, foi o mestre. É por isso que o evangelho que eu prego é mais alto do que o de vocês. É por isso que a profundidade que eu tenho não há em Jerusalém. Porque Jesus me disse coisas que vocês não podem saber. O próprio Pedro ficou com o queixo caído. Pedro foi conhecer a igreja de Barnabé. Está aqui no capítulo 2 de Gálatas. Passados 14 anos. Pedro se encontrou comigo e Barnabé em Antioquia. E Pedro havia aceitado a revelação, mas de repente chegou um irmão que veio acompanhando Pedro, e Pedro mudou na hora o que ele estava fazendo. Aí Paulo diz, e eu resisti a Pedro na cara. Pense no macho. Pense no homem que deu de dedo no nariz de Pedro e disse, não seja hipócrita, Cefas. Entenda que Jesus te deu um evangelho diferente do evangelho que deu a mim. É até difícil pregar isso, porque se alguém editar vai falar que eu estou falando asneira. Porque o próprio Paulo diz que se um anjo aparecer e pregar um outro evangelho não é para aceitar. Mas está aqui na carta aos Gálatas.
Jesus deu a Pedro o evangelho da circuncisão, o evangelho da lei, o evangelho carregado e pesado junto ao judaísmo. E Paulo diz: mas a mim, Jesus me deu um outro evangelho, o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça, o evangelho da revelação, onde ele pega quem não é e transforma em alguma coisa. Onde ele pega mãos humanas cheias de dedos e cura os enfermos e faz nascer pé onde não tem pé. Onde ele pega homens de carne e osso e esses homens se tornam boca de Deus em profecia. Onde ele pega homens e mulheres com olhos de carne, mas quando olham enxergam espíritos malignos no ambiente. É este evangelho que Jesus deu a Revival Church of the Nations. Sintam-se privilegiados e absorvam tudo que é ensinado, que tem sido pregado aqui. E vou dizer aos amigos que me conhecem: não abandonem isso. Peguem isso, usem isso, se abasteçam, porque o mundo inteiro vai ouvir falar daqui. Eu estava com o apóstolo Oriel há uns anos atrás, quando ele dizia para nós, eu falava isso para o Alexandre hoje: os grandes pregadores da América vão vir aqui. A gente dava risada, eu e o Alexandre. Pode falar a verdade, dava risada ou não dava? Não mente não. Eu que dava, você também dava risada, Bocó. Nós dois. Falei assim, gente, como é que esses pregadores vão vir aqui? E eu estou com o pastor Oriel esse dia todo, Benin, a menina lá, como é que é o nome? Juanita, liga no telefone deles, pedindo para vir aqui toda hora. E você está com eles toda hora e fica chutando balde, pelo amor de Deus. Abre os olhos, recebe esta graça. Jesus já provou que está aqui nesse lugar. Eu volto para o Brasil contando para todo mundo: eu fui em todas as igrejas, ou quase todas. Todas estão cheias de almas, estão cheias do Espírito Santo. Todas. Eu volto para o Brasil dizendo que há um tempo de avivamento explodindo daqui para lá. E é você que Deus vai usar. É a sua graça. Oh, meu Deus. E eu termino aqui esse momento. Mude a música para mim, meu amigo. Dizendo que Deus ama a gente rejeitada. Dizendo que Deus só prova um homem no fogo e na fornalha quando Ele quer exaltar e honrar esse homem. Aquilo que não custa nada não vale nada, senhoras e senhores. Eu falava isso com um grande amigo meu sentado na sala dele esses dias. Deus só cobra algo de um homem assim quando ele tem algo sobrenatural para dar na mão desse homem. Deus não é um ser injusto, senhoras e senhores. Mas Ele sabe que a riqueza que Ele quer depositar em você, você é um vaso de barro. E Ele quer saber se o seu vaso aguenta. O vinho novo não pode ser colocado no odre velho. O odre velho não aguenta, a fermentação rompe ele. O vinho novo é colocado num vaso novo. Quando esse culto terminar e você ainda tentar dormir à noite, ao acordar amanhã de manhã, se lembre do que eu estou dizendo. Vai ter gente que vai olhar no espelho e não vai se conhecer. Terão pessoas que irão apavoradas para os seus trabalhos, vão sentir a presença daquele que nunca sentiram, ou vão sentir daquele que já sentiram, mas de uma maneira mais real. Não se assuste se você passar pelas avenidas e nos semáforos encontrar crentes aqui, vermelho dentro do carro, dando murro no volante, falando em línguas estranhas. Não se assuste. Haverá uma explosão desta glória acontecendo aqui. Um tempo de revelação desce sobre esta terra. E Deus escolheu você, brasileiro. Oh, meu Deus. Deus escolheu você, brasileiro. Porque o brasileiro não desiste nunca. Eu fui sondar a nossa raça e sabe o que eu descobri do Brasil? A nossa raça primordial é a raça dos índios. E ninguém nunca conseguiu prender os índios. Eles não aceitaram, eles morriam, por isso foram dizimados. Para darem vida ao Brasil tiveram que ir na África e trazer os africanos, que eles eram subservientes. Os índios não. Sabe o que eu aprendo? Que brasileiro não se entrega. Quanto mais bater em você, agora é hora de ficar vivo e dizer para eles: estou vivo, vai, bate de novo, encara. Não há mais nada a perder. Diga para o seu irmão: não temos mais nada a perder. Não, por favor,
faz um carinho nas costas dele e dela, mas faz com força. Passa a unha nas costas. Eu digo, você está entendendo? Eu digo, não há mais nada a perder. O que tinha para perder, já perdemos. Agora é hora só de ganhar. Se segura, mundo. Se segura, Brasil. É tempo de revelação sobre esta terra. E nós vamos com o evangelho da renovação. Nós vamos com o evangelho do cego ver, do surdo ouvir e do mudo falar. Nós vamos com o evangelho da revelação profunda, onde Deus ainda usa vasos para falar com os homens. Nós vamos com o evangelho onde Deus ainda tem oráculos para se revelar aos homens. Nós vamos com o evangelho que diz que o homem que ora consegue entrar no santo dos santos. Vou pedir para todos ficarem de pé nesse momento. Eu vou fazer uma oração que Jesus tocou no meu coração. Vou pedir para que ninguém saia daqui. O apóstolo Orião me deu uma direção, Deus deu a ele, que antes da vigília acabar nós vamos fazer um corredor aqui. Todos os crentes que querem um 2013 diferente vão entrar nesse corredor aqui. Todos serão ungidos. Todos receberão uma proteção para 2013. Repito, não é para qualquer um. É só para gente pirada. É só para gente atrevida. É só para quem tem coragem de falar assim: I'm freak Jesus. É isso? Então cure. Jesus freak. Freak. Fala aí você. Não, grita. Isso aí, eu quero só os aloprados por Jesus. Só quem está cansado de ver o diabo cantar de festa. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei. Longe do santo dos santos, eu sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Feche os olhos, eu vou fazer um convite aqui. Eu quero um convite só para crentes que são da congregação de Pedro. E querem conhecer a congregação de Antioquia. Só para quem quer ver o que nunca viu. Que quer ouvir o que nunca ouviu. E sentir o que nunca sentiu. Eu te espero aqui na frente. Vai, Roberto. Eu me prostro por ninguém, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei. Longe dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não
sabe viver, e onde estiver, clama apenas glória, a glória de Deus. Pegue na mão de quem está do seu lado. Alianças feitas no primeiro culto do ano dão o norte e o sul de como será o final do ano. O que começa bem, termina bem. O que começa cheio, termina cheio. A minha oração nessa noite é que Deus coloque dentro de você uma paixão desesperada por Jesus de Nazaré. Meu desejo é que esta geração possa dar sobrevida à igreja que está morrendo. É de dar angústia caminhar pelo mundo. É de dar angústia ministrar em ambientes onde Jesus não está presente. A nossa geração é rasa. A geração dos pregadores, então, rasa demais. Alguém olha para mim, olha para o pastor Youssef e diz assim: não, esses aí são os melhores. Não é, que em terra de cego, quem tem um olho é rei. Nós sabemos um pouquinho só, porque os outros não sabem nada, porque são papagaios de pirata, só recebem coisas e memorizam e repassam o que memorizaram. Precisamos experimentar. Deus quer te dar nessa noite o que Deus deu ao pastor Benihim. Eu falava isso na igreja do pastor Alexandre hoje. O que Deus deu a ele pode dar a qualquer um de nós. Eu jantei com ele, ele come igual a gente come, ele bebe como a gente bebe, ele transpira. Ele não quis gravar um vídeo para mim porque ele falou que ele estava feio. Aí eu falei para ele: o senhor não está, o senhor é. É normal. Não é um sobre-homem. Então, se Deus deu a ele, Ele pode dar a você também nessa noite. Você crê nisso? Solte a mão da pessoa, pegue no braço dela. Pegue pelo braço, um exército, um exército. Luiz Cláudio, Jesus quer te dar hoje o que Ele nunca te deu. Por isso Ele te trouxe aqui hoje. É um tempo novo, um tempo novo. Um tempo que só homens espirituais entendem. Feche os olhos. Meu Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer aqui nesse momento. Eu apenas sigo a sua orientação. Eu não sei os meus irmãos, mas eu estou cansado, Jesus. Cansado de um evangelho vazio. Cansado de letras que só matam. Cansado de ser fantoche de congressos. Cansado de ser tratado como empregado em igrejas. Quando eu era jovem, Senhor, eu nunca pedi isso. Desde a minha infância me ensinaram que o Senhor é o Deus da Bíblia. Me ensinaram que o Senhor fez com Daniel, Ananias, Misael, Azarias, Isaías, os profetas. Me ensinaram que o Senhor podia fazer de novo. Marca essa madrugada na nossa vida. Seus filhos estão como crianças, clamando pela glória. Senhor, eu posso levá-los só até aqui. Eu consegui arrastá-los pelo átrio. Eu consegui levá-los ao lugar santo, mas o santo dos santos só o Senhor pode levar. Faz cair sobre nós nesse momento o peso de uma glória que nunca antes sentimos. Onde houver alguém que o Senhor quer usar, pega ele, pega ela, já!
esta graça, recebe esta revelação. Recebe o dom de línguas, recebe o dom de interpretar línguas, recebe a palavra da profecia, recebe os dons de curar enfermos, recebe os dons de vitória. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Solte as mãos dos seus irmãos, levante as duas mãos para o céu e chacoalhe elas. Escolhe alguém, fique cara a cara com a pessoa, mas não toca nela ainda. Só estende a mão sobre ela e chacoalha. Eu ministro sobre a sua vida nesse momento. E eu profetizo que a mesma unção que havia sobre o ministério de Paulo seja repartida entre nós esta noite. Caia sob a sua mão a unção do batismo com o Espírito Santo, da cura divina agora. Onde você tocar a sua mão, se prepare para ver sinais. Agora, ministra sobre alguém que está do seu lado. Vai agora! Quem já pisou no santo dos santos e outro lugar, não sabe viver, onde estiver, clamar pela glória. Vai, recebe mais! Está recebendo? Já atravessou o véu?
terminar esse momento, abra a mão direita comigo e grita bem alto assim: todos os demônios que lutaram contra a minha fé, contra a minha experiência, contra o meu fervor, contra a minha família, contra o meu ministério, eu ordeno, venha para a palma da minha mão, fecha sua mão, eu conto até 3, você joga no chão e pisa em cima. Aí você abraça umas 7 pessoas e diga para o seu irmão: o meu evangelho é um evangelho de poder, e o seu? Você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família vai sentir orgulho de você. 2, quem viver verá para ver o que está acontecendo. 2,5, 2013 já é o melhor ano da sua vida. 3, jogue no chão, pisa em cima. Abraça 7 pessoas. Em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Puxa a barriga, estufe o peito, olhe para o seu irmão. Jerusalém ou Antioquia? Eu sou de Antioquia, quem é também? O que é? Vamos orar por ele. Você já é evangélico? Para o moço aqui abraçar ele, abrace você. A igreja estenda a mão para cá. O moço está chorando demais, ele pediu para a gente orar por ele. Jesus, dá para esse moço hoje um recomeço, dá uma nova história para ele. Em nome de Jesus, abençoado. Ele está voltando, já deu um novo recomeço. Dá uma salva de palmas para Jesus aí. É isso que o avivamento faz. Mas vamos fazer uma coisa diferente aqui? Vamos fechar os olhos um minutinho. Deixa ele aqui perto de mim, deixa ele aqui. Fecha os olhos. Será que não tem mais ninguém que gostaria de voltar nessa noite? Você não é normal. Você não está na igreja, mas veio com uma vigília de igreja. Jesus te pegou, te fisgou hoje. Quer aproveitar esse momento? Quem já pisou no Santo dos Santos não sabe andar em outro lugar, amigo. Você que não toma ceia há muito tempo e precisa de um recomeço hoje. A igreja vai fechar os olhos e eu vou ficar aqui. Se você tiver coragem de vir aqui pegar na minha mão, eu vou orar para Jesus devolver tudo que foi roubado da sua vida. Tudo que foi roubado, Jesus vai devolver para a sua vida. Fique aqui perto, chegue mais perto. Tudo que foi roubado da sua vida. Tudo. Tem mais alguém que quer? Pegue na minha mão aqui. Tudo que foi roubado vai ser devolvido. Tudo que foi roubado vai ser devolvido. Tudo que foi roubado, tudo vai ser devolvido hoje. Fique aqui pertinho. Mais alguém?
Tudo que foi roubado vai ser devolvido hoje. Chega aqui, fique aqui pertinho. Tem mais alguém? Eu quero Americana? Oh, glória. Jesus está tomando as pessoas aqui. Ela não entende o que eu falo, mas sente tudo que eu falo. Caminho. Tem mais alguém? Vem cá, garoto. Aqui é seu lugar. E nas obras. Aqui é seu lugar. Aqui é seu lugar. Aqui conosco. Eu me arrependo, Senhor. Fecha os olhos. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. A igreja vai estender as mãos. O pastor da igreja, o pastor Júnior, já está aqui com eles. Cadê a pastora, pastor Júnior? Pastora, vem cá, pastora, receber suas ovelhinhas. Fique aqui perto delas. A igreja vai se aproximar deles aqui. Quando terminarmos de orar, eu quero que você dê um abraço neles. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os seus filhos, que nessa noite não vão voltar para casa bem desprotegidos, não vão voltar para a mesma vida de maldição, não vão voltar para uma vida de derrota. Eles vão atravessar a porta da igreja perdoados no sangue de Jesus, vão voltar carregando no bojo uma unção de renovação, vão voltar escoltado pelos anjos. E esse ano será o ano da grande revelação sobre a vida deles. Eu profetizo que o nome deles permanece escrito no livro da vida. E depois desta noite, quem viver, verá, para ver o que vai acontecer na vida deles. Vocês abraçam e nós aplaudimos. Vamos. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro como tu, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Podem voltar para o seu Não há lugar. outro igual a ti, porque grande